A paz do Senhor Jesus Cristo para todos meus amados irmãos. Esse que vos fala é o irmão Fábio Barbosa Santos do canal Sertão City. Trouxemos um vídeo aí com um título sugestivo para chamar a atenção para que você realmente venha assistir e entenda, compreenda, consiga ver mais um pouco daquilo que irá acontecer na terra após a igreja subir, pois tanto serve para os mesotribulacionistas, para os pré-tribulacionistas, quanto para os pós-tribulacionistas. Eu sou pré-tribulacionista, creio que a igreja não ficará aqui para ver esses acontecimentos, mas mesmo você que não crê dessa maneira, também te dará um entendimento muito bom. Então Apocalipse 14, 19 e 20 diz assim: E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ilha de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Glória a Deus para todos sempre. Quando falamos sobre esse versículo 20, e o lagar foi pisado fora da cidade, fora de Jerusalém, e saiu o sangue do lagar até os freios do cavalo pelo espaço de 1.600 estádios. Quando lemos o versículo dessa maneira, realmente não podemos nem pensar quantas pessoas, ou mais ou menos quantas pessoas poderão morrer nessa grande batalha, nessa grande carnificina. Mas quando vamos analisar os pormenores daquilo que está escrito e colocamos num papel, podemos sim ter uma compreensão aproximadamente. Jamais eu posso querer que todo o livro de Apocalipse seja literal ou que ele seja alegórico, que ele seja totalmente literal ou que ele seja totalmente alegórico. Mas aquilo que o livro diz irá acontecer. E quando nós entendemos e falar sobre os freios de cavalo é essa peça, essa ferramenta que nós estamos aí mostrando no vídeo, que ela pega na boca do cavalo e que ela dá controle ao cavalo. Analisando um cavalo que tem mais ou menos 1 metro de altura, alguns falam um cavalo de 1,5 metro de altura do freio da boca do cavalo para baixo, mas colocamos cavalos medianos, aí que ele vai dar 1 metro de altura, e colocamos o espaço de 1.600 estádios. Um estádio romano ele teria 185 metros, 1.600 estádios daria aproximadamente, aí divididos os metros pelos quilômetros quadrados, que cada quilômetro tem 1.000 metros, isso daí daria a média de 300 quilômetros de extensão. Então pensamos e imaginamos em nossa mente que poderíamos, quando visualizar que nesta mortandade, nessa grande batalha, podemos imaginar um rio de 1 metro de profundidade, com 40 metros de largura e 300 quilômetros de extensão. As metragens, as dimensões do Rio Jordão: o Rio Jordão é um rio de apenas 200 km de extensão. O Rio Jordão tem 20 metros de largura e possui profundidade de 1 a 30 metros. Então, com esse de 1 a 30 metros, nós podemos aí visualizar aproximadamente o Rio Jordão com esse rio de sangue, com esse lugar que será colocado toda essa mortandade, essa carnificina. Então, um rio como esse, ele tem seus potenciais hídricos e o seu volume hídrico, ele será cheio, na verdade, de sangue, né? Do sangue dessa batalha. Estudando o corpo humano, nós entendemos que apenas 7% de um corpo humano é composto de sangue. Então, num corpo de 75 quilos, nós vamos ter aproximadamente 5 litros de sangue. Seriam necessários cada pessoa dessa batalha, se ela tivesse 75 quilos, e essa pessoa, quando morta, extraída apenas o sangue do seu corpo, seriam necessários para encher esse rio de sangue, para encher essa lagoa, seja lá o que você imagine de sangue, seriam necessários 2 bilhões e 400 milhões de pessoas, contando que seja só sangue. Glória a Deus. Supondo que esse mesmo corpo, tendo 75 quilos,
e nós colocando toda a parte líquida do corpo junto com o sangue, água, vísceras diluídas e todos os componentes líquidos do corpo, esse mesmo corpo de 75 quilos, ele teria 45 litros de líquidos. Isso misturado ao sangue, que aparentemente, não sendo feita uma leitura microscópica, tudo seria sangue. 45 litros desse líquido. Para encher esse rio seriam necessários 266 milhões e 667 mil pessoas. Essa conta não dá exata. Lembrando que a conta eu não saberia fazer e pedi ajuda de uma mestre matemática, uma professora mestre matemática, para fazer esse cálculo, né? E nessa segunda hipótese seriam necessários 266 milhões 667 mil pessoas nesta guerra morta para encher este lugar até os freios do cavalo. E supondo que esses mesmos corpos de 75 quilos dilacerados, espatifados, esquartejados pela violenta batalha, esses corpos juntos com sangue, líquidos, órgãos diluídos, espatifados, prensados, pele e osso, e eles tendo 75 quilos cada um, para encher esse rio nessa dimensão de 300 km de extensão, seriam necessários 160 milhões de pessoas mortas em uma guerra só, em um só momento. A primeira opção, 5 litros de sangue, seriam necessários 2 bilhões e 400 milhões de pessoas. A segunda opção, com 45 litros de sangue, seriam necessários 266 milhões 667 mil. E nessa terceira opção, com 75 quilos cada pessoa, seriam necessários 160 milhões, aproximadamente, para encher esse rio com o seu volume hídrico, que não seria de água, mas seria de sangue. Vale a pena salientar que do século XII até agora, isso é uma fonte, nós pesquisamos na revista Super Interessante, e do século XII até o século presente, as guerras que tiveram mais expressividades de morte, guerras com mais de 1 milhão de mortes, essas guerras todas juntas, com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o genocídio dos judeus, a bomba de Hiroshima e Nagasaki, todas as mortes das grandes guerras, essas grandes guerras chegaram do século XII até o século presente, aproximadamente 194 milhões na sua menor estimativa. E agora nós falamos disso tudo que falamos em um dia só de morte. Também é interessante que nós venhamos a entender que nesse período anterior a esses acontecimentos, a guerra do Armagedon, que é a guerra que antecede o milênio, e outros acontecimentos que depois da guerra ainda terão castigos de Deus contra os judeus e contra a humanidade, nós entendemos que muitas pessoas já teriam morrido, a igreja já foi arrebatada, mas as taças da ira de Deus, as trombetas tocadas e aplicadas aos pecadores e aos inimigos de Deus, com essa população que nós temos atualmente na Terra de 8 bilhões de pessoas, a Terra já estará muito dizimada. Já existirá uma quantidade muito menor de pessoas, considerando também que a igreja já subiu. Então será uma mortandade, será algo catastrófico, de uma maneira que a humanidade nunca viu, e que isso é não porque Deus ele é um ser sádico, mas é porque de Deus não se escarnece, com Deus não se brinca, e Deus está mostrando aí tudo aquilo que ele disse que iria acontecer, para que a população, para que o povo se convertesse antes da ira vindoura. Glória a Deus para todos sempre. Então é necessário que, se você vai fazer essa conta,
você entenda que essa mortandade ela irá acontecer, porque a Bíblia ela irá se cumprir. E nada daquilo que foi colocado na Bíblia Sagrada vai ser tido como coisa louca ou coisa que não acontecerá. Sabemos que existe literalidade da Bíblia e alegoria, mas a Bíblia diz que vai acontecer. E eu creio, alguns exegetas, alguns estudiosos dizem que isso é uma maneira de se falar da mortandade. Mas é uma maneira de se falar da mortandade, mas também temos que entender que é algo que nunca aconteceu. E quando é algo que nunca aconteceu, então temos que observar aquilo que a Bíblia está escrito. Entendemos que isso é uma noção daquilo que pode acontecer. Isso não é um número exato, não é uma verdade propriamente dita, mas é para que eu e você entenda que naquele dia o furor de Deus, a ira de Deus sobre aqueles que pecaram junto da besta do anticristo, do falso profeta, ele virá. Glória a Deus para todos sempre. Não quero me estender no vídeo, pois só queremos aqui falar sobre esse detalhe das pessoas possíveis que morrerão naquele dia. Não é heresia, não é falácia, é algo baseado na matemática, nos números e naquilo que pode acontecer. Se a Bíblia diz dessa maneira, nós traçamos aquilo que a Bíblia diz para ter um entendimento da possibilidade daquilo que irá acontecer. Então, se você é afastado dos caminhos do Senhor, volta para Jesus, não queira ver isso tudo acontecendo você de perto. Se você é crente, fica mais crente ainda. Se você é crente e não está em comum acordo com aquilo que Deus quer que você seja melhor a cada dia, para que assim que soar a trombeta, você e eu e todos aqueles que creem, que nós venhamos a subir para encontrar com o nosso Deus, com o nosso Jesus nos ares e irmos em busca das mansões celestiais. Fábio Barbosa Santos, canal Sertão City 78 SI. Se você gostou do vídeo, você curte, você comenta, você dá o like, você pode se inscrever. Deus te abençoe mais e mais.